Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal A Voz do Livro. E eu sou o Luiz Carlos e hoje a gente vai trazer o capítulo 8 do livro Orgulho e Preconceito. Este livro que você vai ver aqui. Exatamente. Então nós vamos partir direto para o capítulo 8. Lembrar você que no capítulo 7, a Elizabeth foi visitar sua irmã Jenny, que estava doente. Capítulo 8. Às 5 da tarde, as duas jovens se retiraram para se vestir e às 6h30 Elizabeth foi chamada para jantar. Ela não pôde dar respostas positivas às pólidas perguntas, que então se despejaram e entre as quais ela tinha o prazer de distinguir a solicitude muito maior de Mr. Bingley. Jane não estava de modo algum melhor. As irmãs, ao ouvirem isso, repetiram 3 ou 4 vezes o quanto estavam tristes, quão chocante era contrair um resfriado forte e o quanto elas não gostavam de adoecer. E então não mais pensaram sobre o assunto. E a indiferença delas quanto a Jane, quando, não imediatamente diante delas, devolveu a Elizabeth o regozijo de sua aversão anterior. O irmão delas, na verdade, era o único do grupo a quem ela poderia considerar alguma complacência. A ansiedade dele por Jane era evidente e suas atenções para com ela eram muito agradáveis. E tudo isso evitou que ela se sentisse como uma intrusa, como ela acreditava ser considerada pelos demais. Ela recebia muito pouca atenção de todos, menos dele. Miss Bingley estava absorvida por Mr. Darcy, sua irmã um pouco menos, e quanto a Mr. Hurst, ao lado de quem se sentava Elizabeth, era um homem indolente, que vivia apenas para comer, beber e jogar cartas, e que ao descobrir que ela preferia uma refeição simples a um rago, nada mais lhe disse. Após o término do jantar, ela retornou para Jenny e Miss Bingley. Começou a criticá-la assim que ela deixou a sala. Suas maneiras foram ditas como efetivamente rudes, uma mistura de orgulho e impertinência. Ela não tinha conversa, nem estilo ou beleza. Mr. Hurst achava o mesmo e acrescentou: não tem nada, em suma, a recomendá-la, além de ser uma excelente andarilha. Nunca esquecerei sua aparência essa manhã. Parecia realmente uma selvagem. De fato parecia, Luísa. Mal pude conter meu semblante. Vir até aqui não teve cabimento, porque ela deveria disparar pelos campos por causa da gripe de sua irmã. O cabelo dela tão delicado, desalinhado, tão desgrenhado. Sim, e suas anáguas, espero que tenha visto a anágua dela, 6 polegadas afundadas na lama. Estou absolutamente certa. E o vestido que foi usado para escondê-la não cumpriu com seu dever. Sua descrição pode ser bem exata, Luísa, disse Bingley. Mas perdi tudo isso. Pareceu-me que Miss Elizabeth Bennet aparentava estar notavelmente bem quando entrou na sala esta manhã. Sua anágua suja escapou-me de ser notada. Você viu isso, Mr. Darcy? Estou certa, disse Miss Bingley. E estou inclinada a pensar que não desejaria ver sua irmã realizar tal exibição. Certamente que não. Caminhar 3 milhas, ou 4, ou 5, ou quantas forem, com seus calcanhares na sujeira, e sozinha, totalmente sozinha. O que ela pretende com isso? Parece-me montar um tipo abominável de presumida independência, uma indiferença interiorana ao decoro. Mostra uma afeição pela irmã que é muito agradável, disse Bingley. Temo, Mr. Darcy, observou Miss Bingley, em meio sussurro, que esta aventura afetou sua admiração pelos belos olhos dela. Nem um pouco, ele replicou. Eles foram abrilhantados pelo exercício. Uma curta pausa seguiu-se a este diálogo, e a Mr. Hurst retomou. Tenho uma consideração excessiva por Miss Jenny Bennet. Ela é realmente uma jovem muito doce e desejo de todo o meu coração que fosse bem casada.
mas com pais desses e tais relações inferiores, temo que não haja chance para isso. Penso ter ouvido você dizer que o tio dela é um advogado em Meryton. Sim, e eles têm outro que vive em algum lugar próximo de Shepside. Isso é fundamental, acrescentou sua irmã, e elas riram fartamente. Se elas tivessem tios o suficiente para encher toda a Shepside, exclamou Bingley, isso não as faria um pingo menos agradáveis. Mas isso deveria reduzir materialmente em muito as chances de se casarem com homens de alguma consideração neste mundo, replicou Darcy. A tal frase, Bingley não deu resposta, mas suas irmãs concederam suas entusiásticas aprovação e empregaram sua jovialidade por algum tempo às curtas das vulgares relações de seu querido amigo. Com uma renovação de ternura, porém, regressaram ao quarto dela ao deixar a sala de jantar e sentaram-se com ela até que foram chamadas para o café. Ela ainda estava muito debilitada e Elizabeth não abandonaria por nada, até tarde da noite, quando teve o conforto de vê-la dormir. E, quando pareceu mais cedo do que agradável, ela mesma descer. Ao entrar na sala de estar, ela encontrou todo o grupo jogando lou e imediatamente foi chamada para se juntar a eles. Mas, suspeitando que as apostas fossem altas, declinou e, usando sua irmã como desculpa, disse que se entreteria durante o pouco tempo que poderia ficar no térreo, com o livro. Mr. Hurst olhou para ela com espanto. Você prefere ler ao baralho? Disse ele. Isso é muito singular. Miss Elizabeth Bennet, disse a Miss Bingley. Despreza o carteado. Ela é uma grande leitora e não encontra prazer em mais nada. Não mereço elogios nem censuras, exclamou Elizabeth. Não sou uma grande leitora e tenho prazer com muitas coisas. Estou certo de que tem prazer em cuidar de sua irmã, disse Bingley, e espero que este logo seja aumentado ao vê-la bem restabelecida. Elizabeth agradeceu-lhe com sinceridade e então caminhou para a mesa onde estavam alguns livros. Ele imediatamente se prontificou a buscar outros, tudo que sua biblioteca proporcionava. E gostaria que minha coleção fosse maior para o seu proveito, em meu próprio crédito. Mas sou um rapaz ocioso e, embora não tenha muitos, tenho mais do que já li. Elizabeth lhe garantiu que poderia se arranjar perfeitamente com aqueles que estavam na sala. Estou surpresa, disse Miss Bingley, que meu pai tenha deixado uma coleção tão pequena de livros. Que deliciosa biblioteca você tem em Pemberley, Mr. Darcy. Isso deve ser bom, respondeu ele, pois foi o trabalho de muitas gerações. E então, você mesmo acrescentou muitos, pois está sempre comprando livros. Não compreendo o abandono de uma biblioteca familiar em dias como estes. Abandono, estou certa de que não abandona nada que possa adicionar encantos àquele nobre lugar. Charles, quando você construir sua casa, desejo que tenha pelo menos a metade dos encantos de Pemberley. Gostaria que sim, mas eu realmente lhe aconselharia a comprar naquela vizinhança e tomar Pemberley como um tipo de modelo. Não há um condado melhor na Inglaterra do que Derbyshire. De todo o meu coração, comprarei Pemberley se Darcy quiser vendê-la. Eu estou falando de possibilidades, Charles. Dou-lhe minha palavra, Caroline. Penso que é mais provável obter Pemberley pela compra do que pela imitação. Elizabeth estava tão arrebatada pelo que se passava que prestou muito pouca atenção para seu livro e logo, colocando-o totalmente de lado, dirigiu-se para perto da mesa de cartas e se posicionou entre Mr. Bingley e sua irmã mais velha para observar o jogo. Miss Darcy cresceu muito desde a primavera? Quis saber Miss Bingley. Ela estará tão alta quanto eu? Penso que sim. Ela está com a altura de Miss Elizabeth Bennet ou um pouco mais alta. Como anseio vê-la novamente. Nunca me encontrei com alguém que me agradasse tanto. Que beleza, que modos, e tão extremamente refinada para a sua idade. Seu desempenho ao pianoforte é belíssimo.
É uma surpresa para mim, disse Bigley. Como as jovens podem ter paciência para serem tão refinadas como são? Todas as jovens damas refinadas. Meu caro Charles, o que você quer dizer? Sim, todas elas, eu acho. Todas elas pintam mesas, revestem telas e tecem bolsas. Mal conheço alguém que não faça tudo isso e estou certo de que nunca ouvi falar de uma jovem dama pela primeira vez sem ser informada de que ela era muito prendada. Sua lista de extensão de prendas comuns, disse Darcy, tem muitas verdades. A palavra é aplicada para muitas que a merecem, não de modo contrário àquelas que tecem bolsa ou pintam telas. Mas estou muito distante de concordar com você em sua estimativa das damas em geral. Não posso me gabar de conhecer mais do que meia dúzia, entre todas com as quais me relaciono realmente prendadas. Nem eu estou certa, disse Miss Bigley. Então, observou Elizabeth, você deve abranger muita coisa em seu conceito de uma mulher prendada. Sim, considero muita coisa nele. Oh, certamente, exclamou sua fiel assistente. Ninguém pode realmente ser considerada prendada se não ultrapassa em muito o que é geralmente tido como prendada. Uma mulher deve ter um vasto conhecimento de música, canto, desenho, dança e das línguas modernas para merecer a palavra. E, além de tudo isso, deve possuir um certo quê em seu semblante e modo de caminhar. O tom de sua voz, sua maneira de falar e suas expressões ou palavras será meio merecimento. Tudo isso deve possuir, acrescentou Darcy. E a tudo isso ela ainda deve adicionar algo mais. Substancial, no aprimoramento de seu espírito com uma ampla leitura. Já não estou mais surpresa por você conhecer apenas 6 mulheres prendadas. Agora me surpreendo por conhecer pelo menos alguma. É tão severa sobre o seu próprio gênero a ponto de duvidar da possibilidade de tudo isso? Nunca vi tal mulher, nunca vi tal capacidade, gosto, aplicação e elegância, como você descreve juntas. Mr. Hust e Mr. Bigley protestaram contra a injustiça da sua implícita dúvida e ambas declararam que conheciam muitas mulheres que correspondiam à descrição quando Mr. Hust pediu que se acalmasse, com amargas reclamações pela desatenção com que prosseguia. Como toda a conversação estava desta forma, em seu fim, Elizabeth, logo depois, deixou a sala. Elizabeth Bennet, disse Miss Bigley, quando a porta se fechou atrás dela, é uma destas jovens que buscam recomendar a si mesmas ao sexo oposto por subestimar o seu próprio. E com muitos homens, ouso dizer, isso funciona. Mas, em minha opinião, é um recurso torpe, uma artimanha muito maldosa. Sem dúvida, replicou Darcy, a quem esse comentário fora principalmente dirigido. Há uma maldade em todas as artimanhas com as quais damas se dignam a empregar para cativar. Qualquer afinidade carregada de astúcia é desprezível. Miss Bigley não ficou inteiramente satisfeita com essa resposta para que continuasse com o assunto. Elizabeth se juntou a eles novamente, apenas para dizer que sua irmã piorara e que ela não poderia deixá-la. Bigley instou que Mr. Jones fosse chamado imediatamente, enquanto suas irmãs, convencidas de que nenhum conselho interiorano seria de serventia, recomendaram que se fosse à cidade buscar um dos mais eminentes médicos. Com isso, ela não concordaria, mas estava de certa forma disposta a aquecer com a proposta do irmão delas. E foi acertado que Mr. Jones seria chamado logo pela manhã, se Miss Bennet não estivesse decididamente melhor. Bingley estava muito desconfortável. Suas irmãs afirmaram que ele se sentia infeliz. Consolaram sua tristeza, porém, com duetos após a ceia, enquanto ele não conseguia encontrar melhor alívio aos seus sentimentos do que dar à governanta instruções para que toda a atenção fosse prestada à dama enferma e à sua irmã. E este foi o capítulo 8 de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, um livro de grande repercussão, grande sucesso. Você está ouvindo uma musiquinha de fundo aí de Natal, é que nós estamos em dezembro, né? E daqui a
2 semanas teremos o Natal. Meus amigos, no próximo capítulo, no próximo livro, no próximo vídeo, nós teremos o capítulo 9, onde Elizabeth continua dando assistência à sua irmã e sendo observada por todos, inclusive o senhor Darcy. E antes de finalizar o vídeo de hoje, quero agradecer a você que está com a gente sempre em todos os vídeos. Pedir a você, se você gosta do nosso conteúdo, se você ainda não foi inscrito, não se esqueça de se inscrever e também recomendar o nosso canal a algum amigo ou amiga que gosta de nosso conteúdo, de conteúdo semelhante a este, tá bom? Aqui no canal a gente traz capítulos de livros diariamente, falando sobre estes livros maravilhosos. Se você quer conhecer o nosso canal melhor, tem playlists do canal aqui, você é só clicar em A Voz do Livro, e lá tem várias playlists com alguns livros onde você poderá ler capítulo a capítulo, ou ouvir capítulo por capítulo. Nos vemos no próximo capítulo. Até a próxima. Um abraço, saudações, fiquem na paz.